Olá, meus amados, graça e paz. Estou feliz mais uma vez por estar assim, compartilhando com vocês a palavra de Deus, para que o Senhor esteja assim, de uma maneira maravilhosa, abençoando as vossas vidas. Quero agradecer de coração a todos vocês que me assistem aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E a você que abrir este canal e ainda não foi inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você receba também outros vídeos e Deus esteja assim abençoando poderosamente as vossas vidas. Amém? Vamos assim à palavra do Senhor nessa noite, está aí lendo o livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 5 ao 8, apenas 4 versículos, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Até aqui. Na verdade, esta parábola foi deixada por Jesus Cristo para trazer uma lição de vida a todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Mas para que vocês possam compreender melhor o sentido dessa parábola, gostaria de falar um pouco sobre a agricultura. Você que talvez já tenha trabalhado em lavouras, na agricultura, sabe muito bem como funciona uma plantação. Na verdade, um lavrador ele prepara antes a terra, antes de lançar a semente, ele prepara a terra para depois lançar a semente. Ou seja, há uma série de fatores assim que favorecem o desenvolvimento de uma planta para que ela possa crescer e dar frutos até 100 por 1, como diz aqui a palavra de Deus. Então, na verdade, o lavrador, quando ele está com a terra toda preparada e vem as chuvas, aí o que acontece? Então, agora ele escolhe as sementes, as melhores sementes, para lançar a terra, para que no tempo certo, assim Deus possa fazer nascer, crescer e dar o fruto. E durante essa semeadura, com esta plantação, você sabe muito bem que durante esse processo que você vai fazer isso, algumas sementes vão caindo pelo caminho. Você vai semear, jogar na cova, para ser plantada. Eu estou falando numa época mais rudimentar, porque às vezes hoje a agricultura já avançou bastante, as pessoas utilizam às vezes de máquinas ou até de outros equipamentos mais sofisticados, mas falando de um método mais antigo, onde as pessoas pegam as sementes, colocam na mão, levam para semear em uma vasilhinha até chegar nas covas, ou seja, até chegar lá que ele coloca, às vezes vai caindo pelo caminho, uma aqui ou outra acolá. E às vezes acaba pisando em cima, e aí o que acontece? Essa semente, às vezes, e na maioria das vezes, vem as aves e acaba comendo as sementes e fazendo com que elas não cheguem assim, com que elas não cheguem a nascer e dar frutos. E quando, porventura, essas sementes também acabam caindo assim nos pedregais, porque existem lugares que são bastante favoráveis, alguns lugares são adubados, outros não têm assim as condições necessárias para o crescimento. Pode ser que alguns lugares tenham pedras, outros têm espinhos, e quando cai em alguns pedregais, é claro, né, mesmo que a terra esteja molhada, ela consequentemente vai nascer, mas por não ter raiz profunda, ela acaba se secando. É um processo natural da vida de uma planta. E ela pode também cair entre espinhos. Por exemplo, se uma semente chegar a cair em uma certa quantidade de espinhos ou outro tipo de vegetação que esteja sufocando aquela semente, ela não vai conseguir crescendo. Ela pode até nascer, mas vai ser sufocada porque não tem realmente a luz necessária do sol, não tem os raios solares para
favorecer assim a energia necessária, e assim ela não pode continuar com o seu processo. Mas quando ela cai realmente numa boa terra, onde tem todas as condições necessárias, as condições favoráveis para que ela possa nascer, né, que tem realmente aí, né, o potássio, tem o fósforo, que ajuda realmente aí, que são as substâncias que ajudam no desenvolvimento da planta. Essa planta vai cair na terra boa, ela vai crescer e dar frutos, bastante frutos. Então, para que vocês entendam melhor, foi necessário que eu fizesse um pouco dessa analogia, dessa comparação de um lavrador quando vai plantar as suas sementes até dar os frutos daquilo que Jesus Cristo quis colocar aqui na sua parábola, né? Foi isso que ele quis colocar. Em relação realmente às sementes aqui, na verdade, agora não é mais a semente que eu acabei de falar, como um feijão, um grão de feijão, um grão de milho, ou qualquer outro tipo de grão que um lavrador possa lançar na terra, o semeador possa lançar na terra e dar fruto. Aqui Jesus Cristo está especificamente falando da palavra, né? Então essa semente é a palavra de Deus. O que acontece? A gente sabe que o semeador são todas as pessoas que saem falando, que saem pregando, que saem evangelizando as pessoas e falam do poder de Deus, da palavra de Deus, que é a semente. E quando essa semente cai realmente, quando o semeador sai para semear, ou seja, sai para levar a palavra de Deus aos corações das pessoas, o que acontece? Parte dessa palavra cai realmente em as pessoas, algumas das pessoas recebem, e o que acontece? Rapidinho essa pessoa às vezes não ouve com o coração, como diz algumas pessoas, entram para o ouvido e saem pelo outro. É como se viesse realmente as aves dos céus e comessem esta palavra, ou seja, esta semente. Ou seja, as pessoas não deram um crédito suficiente para que ela pudesse descer ao seu coração e assim fazer com que o Espírito Santo de Deus venha dar assim um entendimento maior. E existem outros tipos de corações, que essa terra nós vamos colocar como os corações, que outras pessoas conseguem também ouvir, né? E é como se fosse a semente caindo em pedregais. Ou seja, as pessoas recebem até a palavra com alegria, gostam, interessam, mas por consequência da vida a pessoa não tem uma raiz profunda, vem realmente aí a falta de força, então as pessoas não têm como continuar prosseguindo, e o que acontece? Não tendo raiz, as pessoas não procuram se alimentar novamente da palavra, não procuram ir à igreja ou procurar alguém que possa ensinar. O que acontece? Essa semente, então, também, por não ter raiz profunda, ela irá morrer. Porque quando uma semente ela tem a raiz profunda, o que acontece? A gente sabe que existem os processos aí naturais da terra, né? Vem a água com sais minerais que penetram pela raiz, que vai então passando aí pelo caule, vai até os galhos e as folhas, até dar o fruto, né? Onde realmente tem a substância necessária, que é a seiva bruta, a seiva elaborada, onde forma todo o processo aí da luz do sol, que é a fotossíntese, fazendo com que a planta cresça. O ser humano, quando recebe a palavra no coração, se ele não tiver essa resistência espiritual, o que acontece? Ele vai também ceder. E o pregador, o semeador, ele continua levando a semente, levando a palavra de Deus aos outros corações, né? E aí podem chegar em algumas pessoas que vão ouvir a semente, vão assim receber com alegria, elas podem até frequentar igrejas, podem participar de alguns estudos, mas as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida, as riquezas dessa vida, ou as coisas que o envolvem, acabam sufocando a sua mente, o seu coração, e ele já não tem mais aquela vontade de estar indo à igreja, de estar indo aos cultos, de estar participando de ensinos bíblicos. Então o que vai acontecer? A semente que foi deixada no seu coração, que foi a palavra de Deus, ela vai ser sufocada. Ela não vai ter assim uma força necessária, ele não vai ter uma força necessária para que continue alimentando e ele venha a crescer, ele venha a conhecer, ele venha realmente agora também dar frutos. Porque o objetivo maior do reino dos céus é isso, é a gente aprender da palavra de Deus, ser discípulos e fazer outros discípulos, para que outras pessoas vão se aprendendo, vão se achegando para o conhecimento da graça de Deus. Mas, assim como são vários tipos de terra, são vários tipos também de corações. E como a terra boa recebe uma semente e assim ela produz, ela nasce, cresce, né? Floresce e dá bons frutos, uma colheita favorável. Da mesma forma que assim é a semente quando o lavrador planta, lança na terra, também é a palavra de Deus. É a semente da palavra de Deus que é chegada aos corações de algumas pessoas. Ou seja, a boa terra é isso. Existem algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, se identificam com ela, com seus problemas sociais, familiares, psicológicos, e assim ele começa a entender
ter gosto por aquilo. Então ele quer mais de Deus, ele quer se aproximar mais de Deus. Então ele procura alguém, ou uma casa de Deus, alguém que tenha assim, um conhecimento maior, para buscar esse conhecimento. Ele vai se enchendo mais de Deus, e ele vai crescendo. E à medida que ele cresce, Deus vai o abençoando, ele vai sendo honrado por Deus, ele vai honrar a Deus também com a sua presença, com o conhecimento, indo assim aos cultos, tendo comunhão com os irmãos, vai passando mais a valorizar outras pessoas, vai perdoando aqueles que o magoaram, enfim, ele vai conhecendo mais de Deus, vai se enchendo de Deus, porque a pessoa enche de Deus, com cânticos, hinos espirituais, lendo a palavra de Deus, enfim. E aí, à medida que ele cresce dentro da palavra de Deus, esses que são os frutos. Os frutos são esses, 100 por 1, ou seja, Deus vai fazer com que ele seja uma pessoa poderosamente usada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai chegar agora a outros corações, a outras terras, a semente vai chegar em outros corações, e assim outras pessoas também vão tendo conhecimento de Deus e vão sendo salvas. Essa foi a parábola que o próprio Cristo Jesus quis assim ensinar e trazer para nós outros. E que eu faço também das palavras de Deus aquilo que está aqui. Que você, ao me ouvir estas palavras que aqui foram ministradas, né, possam também chegar aos seus corações. Não sei quais são os tipos de corações, de terras, que é o coração, que essa semente vai chegar, que é a palavra de Deus. Mas importa que, com certeza, ela chegará em algum dos corações e Deus assim vai fazer crescer, vai fazer germinar, e você vai ser abençoado e vai dar frutos dignos para a glória de Deus. Amém? Que Deus esteja assim abençoando poderosamente as vossas vidas, no nome de Jesus.